Nesse 10 de dezembro, eu trouxe aqui para conversar nessa noite, deixa eu até pegar o nome deles, que hoje são dois convidados. Jorge, né? Jorge Irineu Rosan. Ele é diretor executivo do Sindicato das Empresas do Comércio Exterior em Santa Catarina, a Sinditrade. E o vice-presidente? Sandro Marim. Vice-presidente Sandro Marim e o diretor executivo Jorge Irineu. Boa noite para vocês, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Primeiramente é um prazer atender o convite de você. Até no final tu vai mudar de ideia. Mas de qualquer forma é um prazer estar aqui e ter a oportunidade de falar um pouco e conversar, né? Para que até a comunidade entenda o objetivo do sindicato, que a gente possa trocar alguma ideia também, né? Então, agradecemos aí em nome do sindicato o convite, né? Estamos aí. É um prazer, Sandro. Boa noite a todos, né? Eu acho que é um grande prazer a gente ser convidado, realmente é uma honra, né, participar do teu programa e ter esse papo aberto, acho que mostrar para a comunidade um pouco da nossa atividade, um pouco do que a gente traz aí para a economia, enfim, para o bem-estar social e econômico, né? Das batalhas diárias. Da batalha diária, né? Das dificuldades, né? Enfim. Não são poucas. E não são poucas. Realmente é um problema estrutural, é um problema histórico, vamos dizer assim. Mas, enfim, a gente está aqui para esclarecer e passar um pouco para a pessoa que está em casa, entender um pouco da nossa atividade e do que traz, né, a nossa atividade para a economia brasileira. Falando em comércio exterior, vocês sabiam que em 2007, no dia 10 de dezembro de 2007, a Cristina Kirchner foi eleita, assumiu a presidência da Argentina? É um fato, como a gente fala em comércio exterior, né? Mas que não pode ser comemorado, porque olha o que a família Kirchner fez na Argentina, acabou com tudo isso, para o comércio exterior foi um prejuízo. Botou o próprio Mercosul em risco. Nossa, se bem que o Mercosul também, não sei até onde que vale a pena, mas isso é assunto para outro dia. Gente, seguinte, pergunta para vocês dois, como surgiu o sindicato? De onde surgiu essa ideia? Bom, o Sandro pode falar mais, porque ele e o irmão dele, o Rogério, que é o atual presidente, né, começaram esse projeto. A classe não tinha representatividade nenhuma. Então o Sandro pode falar como é que se constituiu, depois eu falo mais ou menos o que nós estamos desenvolvendo. Na verdade, assim, o meu irmão, eu sou formado em comércio exterior, na Univale, inclusive, pós-graduado aí pela FGV, enfim, né? E o Rogério trabalhou muitos anos como executivo em grandes multinacionais em São Paulo. Mas ele tinha um pequeno negócio aqui local e em um dado momento ele acabou voltando para Balneário Camboriú, né? A local onde a gente tem a nossa trade. E qual seria a trade de vocês? Tech Trade. Tech Trade International. Enfim, aí, como ele não era da área de comércio exterior, ele tinha uma mentalidade um pouco diferente da maioria das pessoas da nossa atividade, que acaba guardando as informações às 7 chaves e não era uma classe unida, principalmente no que diz respeito a algumas dificuldades que tem com a própria Receita Federal, enfim, com os trâmites, né, de alguns órgãos anuentes. Aí nós estamos falando de IBAMA, Anvisa, enfim, nós vamos falar mais disso na frente, mas ele notou, né, essa dificuldade mesmo da união da classe e pensando, olha, nós precisamos, né, ter uma movimentação uniforme, vamos ter uma força única, e acabou criando o Sindicato das Empresas de Comércio Exterior, justamente por vir com uma cabeça totalmente diferente do que tinha no momento, né? Literalmente ele enxergou fora da casinha. Exatamente. Exatamente. Essa experiência que traz de outra área que enriquece. Exatamente. Quando você é um profissional de qualquer área, eu trabalho numa loja, eu trabalho em qualquer coisa, às vezes você entra no mesmo ambiente, né? Durante meses ou até anos, e você não percebe uma falha, alguma coisa e tal, e alguém chega de fora e tem uma outra visão diferente, né? E identifica, vamos dizer assim, um problema. E de cara ele já notou isso, entendeu? Então, quando ele estava aprendendo ainda a nossa atividade, ele teve essa ideia e realmente foi muito bem sucedido, porque hoje, né, o sindicato já tem aí mais de 10 anos constituído e hoje o sindicato já tem 85 associados, né? Poderia ter mais, mas enfim, a iniciativa foi muito válida, né? Isso lá atrás. Quantas trades tem no estado de Santa Catarina? 340, mais ou menos. É muito pouco, né?
É muito pouco pessoa associada com essa quantia. Mas na verdade são 340, mas aí envolve algumas empresas que têm benefício especial, que não são especificamente tradings, né? Então, mas vamos contabilizar como 340. O sindicato está crescendo, né? À medida que nós temos obtido sucesso nas nossas lutas, né? Eu digo isso porque existe muita coisa que é injusta no comércio internacional, principalmente para quem importa. O Brasil tem uma cultura protecionista, vê o importador como alguém que prejudica o país, e não é por aí, né? Muito ao contrário, ele exerce um fator regulador na economia, ele é a porta de entrada para novos investimentos na indústria, né? Porque a grande maioria dos industriais importa máquinas do exterior, importa alguns insumos, né? Existem novos entrantes que estão vindo para explorar o mercado, começam importando, depois nacionalizam. Desculpem cortar aí, Jorge, mas eu vou dar um pouco mais de dado estatístico com relação a isso. Sim. 83% do que é importado no Brasil é insumo, quer dizer, é um bem que Exato. é usado para a indústria, para fomentar e ser usado para produzir alguma coisa. Então, apenas dado que eu não sabia. Exatamente, apenas 17% que é importado é um produto acabado. Beneficiado. Exatamente, Isso. produto final. Esses 17% que na maioria da cabeça das pessoas, né, tá tirando emprego. Seria o vilão. Isso, somos os Exato. vilões. E na verdade é exatamente isso. A importação ela serve justamente para regular o preço do mercado interno, porque imagina você, né, que só tiver um fabricante de fechadura no país, né, ele vai cobrar o que ele quiser. o que ele quiser. Exato. Exatamente. Então, assim, o principal fator, eu acho que melhor ilustra isso, é a atividade automotiva. Sim. Você lembra do Collor, né? Exemplo que eu ia dar agora. Que a Exatamente. abertura... Então, ele mesmo citou, né, que os carros na época eram carroças, né? E acabou abrindo as portas para novas oportunidades e, enfim, isso é uma coisa, como o brasileiro é apaixonado por carro, né, a gente lembra... E cabe destacar e aí temos um exemplo claro, né, de montadoras que começaram a importar e hoje já estão produzindo aqui. Exatamente. Eu vou dizer que é um devaneio imaginar que uma montadora vá produzir todos os carros que vai vender aqui. Não, porque precisa de economia de escala. Então ela produz uns modelos aqui, exporta e importa outros. Então, a partir da hora que o governo e a sociedade perceberem isso, vão entender que as suas opções de consumo, as opções de mercado e as possibilidades de regulação de preço estão todas embasadas no mercado que produz, importa e exporta. Tem que ter um equilíbrio. Tem esse tripé e nessa condição a economia parametriza preços e tem uma concorrência saudável, né? Amplia a qualidade dos produtos nacionais, porque eu vou pegar o exemplo que o Sandro deu. Eu tenho amigos que faziam parte do governo naquela época e uma dos fatores que fez o Collor cair naquela época foi justamente isso, porque na época, não sei se vocês se lembram, tinha a Auto Latina, que era a junção da Ford com a Volkswagen, e uma das metas do governo, de plano de governo do Collor, era justamente manter fechada a barreira para exportação de veículos, manter a porta fechada, vamos falar bem no português. Então, com isso, a Auto Latina pegou na época, ela fez um plano de investimento no governo Collor, aonde daí eles dividiram em pequena, média e grande porte as concessionárias Volks, de caminhões e carro, e Volkswagen. E o dono da concessionária, ele era obrigado a fazer esse aporte do governo, com um intuito só, de não abrir o mercado para importação de veículos. O que aconteceu? O Collor pegou aquele dinheiro todo, fez. E na época a Auto Latina tinha uma força muito grande em relação à mídia pelo aporte financeiro que fazia de propaganda dentro de Globo, SBT, Band, Manchete, tinha na época aquelas coisas e tal. O que aconteceu? A primeira parte que ele assumiu foi taxar os veículos nacional de carroça e abrir o mercado. Isso foi, se eu não me engano, foi em 94, 95? 90, eu acho que foi 95. 92, né? 92? Eu sei que foi essa época, eu estou meio perdido na data. 94 ele caiu. Ele caiu, é verdade. Foi antes, foi bem no início do governo dele. O que aconteceu? Quando ele abriu, ele comprou uma briga gigante. E dali começou já a queda do Collor. Ele não é um cara inocente, teve um monte de erro, mas ele foi um cara extremamente investigado na época e só acharam uma coisa para derrubar ele, que foi aquela Elba. Né? Então, se for analisar,
ele é menos inocente na época. Depois ele fez as maracutaias todas, mas na época... Na verdade, aquele passo ali foi decisivo, né? Para todo um comércio. Para mudar um pouco o pensamento. Se a gente pegar hoje a indústria automobilística, falar o exemplo chinês, né? Nós pecamos nisso aí porque eles criaram a internacionalização com o objetivo de nacionalização na China e nós perdemos esse gap, né? Time, esse momento. Tanto que nós tínhamos pequenas montadoras que poderiam ser grandes montadoras como eram na China, e hoje você enxerga aqui no Brasil Chery, você enxerga a Jianghuai, que é a JAC, né? A Lifan, principalmente, que eles importam os carros da Lifan, né? Veio a Changan para cá uma época, a Geely, e todas elas se tornaram grandes montadoras porque o governo lá soube trabalhar a importação para eles e possibilitar que eles se estruturassem para virar exportadores. Isso é o que o governo tem que fazer na questão do fomento, né? Intervir menos nas empresas que importam ou exportam e possibilitar que elas se programem para crescer, né? E ampliar o mercado. E a competitividade é fundamental, né? Sim, ela é ela que fomenta o mercado, né? O comércio. Exatamente. Falando, citou o governo, vamos dar uma puxada na atualidade do governo. Como é que vocês desse mercado de importação e exportação vê um novo governo, esse novo ministro da economia, o Paulo Guedes? O Paulo Guedes está querendo promover algumas mudanças que são interessantes no âmbito do comércio internacional. Primeiro, ele comentou alguma coisa de redução de alguns impostos de importação. Segundo, de se moldar e diminuir a contrariedade que tem promovido o governo federal em relação ao estabelecido na OMC, ou seja, o Brasil enquanto país vai à OMC, signatário, impõe seus pleitos e quando chega em casa muda sua cartilha, né? Então nós temos aí uma lista de produtos aí que tem sobretaxa, aplicação de antidumping e na verdade muitos deles não são. Você compra um produto por $10, você tem que pagar mais $10 de antidumping. Esse dinheiro você não sabe. O que seria esse antidumping? É a consideração por parte do governo de que o produto ele vem abaixo do preço de custo. Então, ele é danoso, vamos dizer, ele é danoso para a economia local. E qual é o método que ele utiliza para fazer essa análise? Aí que tá, vamos lá. Além da OMC, né, a OMC que seria uma organização que regulamenta, né, o comércio internacional. Internacional, sim. Existe também um tratado internacional que foi celebrado em 1947. Isso. O Brasil é signatário também. Então, nesse tratado, ele diz uma situação muito peculiar na página número 1, que fala o seguinte: a única coisa que pode diferir um produto importado de um nacional é o imposto de importação, ok? A alíquota máxima de um imposto de importação é 35%, que é o que paga a confecção, por exemplo, que é o que paga o veículo, tá? Mas no Brasil existe outras barreiras alfandegárias. Chama algumas tarifárias, outras não tarifárias. Não tarifárias, né? Que na verdade impedem que esse produto chegue aqui de uma forma competitiva. Falando abertamente aí da indústria automotiva, né? A gente vê os 4 grandes players aí, 2 você já comentou, né? Poder citar aí mais duas montadoras, na verdade são as 4 maiores, né? E nenhuma delas é brasileira. E todas elas têm uma ação muito grande, né, em Brasília para que se mantenham dessa forma, que não entrem outros chineses, coreanos, enfim, outros países emergentes que também tivesse interesse em montar uma unidade, exatamente. Então, para ela chegar no momento dela ter uma fábrica no Brasil, ela tem que fazer o quê? Ela tem que entender do mercado. Ela tem que abrir mercado. E para ela entender do mercado, ela precisa primeiro vender algum número de veículos que considere, né, importante. Bom, eu estou vendendo aí 300, 400, 500 veículos por mês, então agora eu já entendo dos modelos, já entendo a necessidade
do consumidor brasileiro, eu já entendi um pouco do design, enfim, agora eu já entendo, eu posso investir numa fábrica e posso gerar emprego no Brasil. Começar o processo de nacionalização, Nacionalização, né? Porque ele já tem um mercado cativo também. Então, eu vou dar um exemplo bem... a Lifan cabe nesse exemplo. Né? Sim. Eu vou dar um exemplo aí com bastante propriedade, que no dia 15 de dezembro de 2011, na verdade, a Dilma e o Mantega, eles implantaram o Inovar Alto. O que foi o Inovar Alto? Né? Na verdade, eles subiram 30 pontos percentuais do IPI. IPI é Imposto sobre Produto Industrializado. No entanto, né, o IPI, a única incidência dele deveria ser só no momento da nacionalização, na DI. E eles subiram 30 pontos percentuais para todos os carros. Porém, quem tinha produção local não precisava pagar esses 30 pontos adicionais. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um carro acima de 2 litros, com motorização acima de 2 litros, já pagava 35% de IPI. 25. Não, do IPI. E depois subiu IPI. mais 30%. Quer dizer que o IPI desse carro ficou em 55%. 55% é 20% a mais do que os 35% do II. Principalmente porque ele é aplicado na cadeia. Tu está cobrando, na verdade, mais da metade do veículo de IPI. E pior, ele é cobrado após a aplicação do imposto de importação. Então isso amplia ainda mais. E na época, isso já caiu, hoje já mudou, né? Hoje, na verdade, todos os impostos, a incidência deles está em cima só do valor aduaneiro, mas na época ainda era um sobre o outro, você lembra? Sim. Em cascata, né? Primeiro imposto de importação, depois vem o IPI, depois o PIS, o COFINS. Essas ações, o Sindicred também ingressou. Tu não comprava um carro, tu pagava um imposto, ganhava um carro. Então, assim, brinde. Nesse cenário aí, o contribuinte ou o consumidor final pagava entre 110% e 120% do valor do carro. Absurdo. Exatamente, inviabilizava. E outra, e aí, assim, mas não existe nenhum outro lugar no mundo onde tem um consumidor que pague isso no carro. Nós somos apaixonados pelo carro. O fato mais interessante é que no momento do Inovar Alto, e a gente aqui, né, a TechTrade, que a empresa deles, a minha empresa que é a HACE, nós estávamos trabalhando até conjuntamente com algumas montadoras. Projetos. Existiam 6 montadoras chinesas para entrar no Brasil. Só um pouquinho. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos deixar um pouquinho de suspense. Certo. Eu vou pedir um apoio cultural. Tá bom. E no próximo bloco, você que está em casa assistindo nesse momento, nós vamos passar para você quais são essas montadoras e por que não vieram, por que não deu certo o negócio, ou se deu, qual que são. Um minutinho de apoio cultural e a gente volta já já. TVBE Entrevista. Apoio Cultural Castelo Montenar. Rolê Autopeças nacionais e importadas com procedência garantida. BR-101, quilômetro 118, próximo ao Trevo de São Roque. Faça seu orçamento. Rolê Autopeças e Rolê Guincho. Precisou de peças para seu automóvel? Ou guincho 24 horas com praticidade e segurança? Rolê Autopeças e Guincho. 47 3346 6641. WhatsApp 99662 9727. Rolê Autopeças e Rolê Guincho. Em Itajaí, Messias Lavacar. Grave esse nome, Messias Lavacar. Buscamos e levamos seu veículo. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Oferecemos lavação completa, higienização e polimento. Ligue agora, 99662-5524. Nosso endereço e rua, Otávio Cesário Pereira, 73 São Vicente. Itajaí Messias Lavacar. São Vicente, Itajaí. A partir de agora, você pode assistir a TVBE também na TV a cabo. Sintonize o canal 16 da NET e tenha o melhor conteúdo da programação local. Não esqueça, TVBE também no canal 16 da NET. TVBE Itajaí, a TV da comunidade.
Nós do time da Oral Unique garantimos, aqui na Oral Unique, fazemos suas lentes de contato dental em 30 dias. Isso mesmo, 30 dias e você com o sorriso das celebridades. Fala aí, doutor Hugo. É isso aí, Oscar. Aqui na Oral Unique nós fazemos as suas lentes de contato em até 30 dias. Aproveite esta oportunidade única para renovar o seu sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. TVBE Entrevista. Gosta gente da China, não era o ali da Tem o Teporte ali. Teporte? Não, mas o Teporte montou umas 2 usinas ali. Sim, sem vergonha, não gosto daquele cara. Oi, gente, olha só. Boa noite, boa noite. Mais uma vez, boa noite para você que está ligando agora aqui no canal TVBE. Estamos ao vivo. Segundo bloco do programa TVBE Entrevistas. E eu terminei o primeiro bloco cortando o nosso amigo Jorge, que ele ia falar das empresas chinesas de automóveis que queriam implantar empresas aqui no Brasil. Mas eu sei que o Sandro tem que dar uma continuidade em relação à taxação de impostos que nós estávamos pagando, que era um absurdo. Eu lembrei um pouquinho aí do passado, né? Que a Dilma e o Manteiga, elas aprovaram então o Inovar Alto, que na época subiu 30 pontos percentuais do IPI no carro importado. E dizia que quem tinha produção nacional não precisaria cobrar esse percentual. Quem fazia montagem também entrava? Quem trazia as peças e montava no Brasil também entrava? Em regime pacote? de CKD tinha situações que era aplicado pelo índice de nacionalização. Exatamente. Que era uma coisa meio estranha. Ele possibilitava 75%, né? 65%. Mas ele dividia em classes de processo na montagem, onde, por exemplo, a pintura estava no meio, a estamparia estava no meio. Então, se você fala em estamparia e pintura, praticamente você tem que nacionalizar o carro inteiro. Sim. Né? Então, o programa foi criado em cima de ciladas e implodiu. Provavelmente para beneficiar alguma montadora. Algumas. Eu acredito que entre essas a Hyundai na época foi uma. Nenhuma delas Sim, brasileira. tá na Só Lava posso Jato. garantir que não existe nenhuma montadora brasileira. Acho que foi a principal. Só para complementar, como o governo, né? Eu estou falando das duas pessoas abertamente aqui, ele já sabia que feria, no caso, as regras da OMC. Por isso ele já botou uma data para findar. Depois, quando chegou nessa data, eles conseguiram prorrogar por mais um ano. Estenderam isso até o dia 31 de dezembro de 2017. Tá? Que foi o ano passado. Exatamente. Então, assim, e aí acabou esse ano todo, né? Baixou a alíquota do IPI para o carro importado, para todos eles, do né? Do IPI. E agora, infelizmente, após a eleição do Bolsonaro, de novo, esse mesmo governo, né? Que eu estou falando aí infelizmente do governo, né, que vai acabar agora dia 31 de dezembro. Esse desgoverno, exatamente, né, que atrapalhou tanto a economia, né, enfim, graças a Deus tá acabando. Ele voltou agora com o Rota 2030, que basicamente é uma cópia do Inovar Alto, que já era, no caso, feria a OMC e o GATT. E como vai essa Rota 2030 vai prejudicar de que forma a nossa economia? Da mesma forma que prejudicou o IPI lá atrás, subindo o IPI, que não é o imposto de importação, portanto, não é um imposto que poderia ser usado como antidumping, que o Jorge comentou antes, né? Enfim, todos os brasileiros vão pagar mais pelo carro, né? Devido ao Rota 2030. Mas não vai contra o mercado? É que esses programas do governo... Vai contra a OMC, claro. Exatamente, mas aí que tá, o Brasil, como é signatário, ele briga muito pelos direitos deles dos outros países, mas infelizmente ele não cumpre o dever de casa. Exatamente. Ele briga 2030, com que o vizinho mantenha a casa limpa, mas deixa dele suja. Exatamente. O Rota 2030, ele tem uma questão que está relacionada a investimentos, em tecnologia, em desenvolvimento, que torna difícil a leitura da carga tributária das montadoras que estão se beneficiando dele. E fica, óbvio, impossível para quem está entrando de competir, porque eles não conseguem montar ou pelo menos parametrizar o seu preço com base na concorrência. Não sei se tu
Se eu estou fazendo claro. Aquilo é máscara, turbo, né? é uma máscara, Máscara. que diz, olha, tu podes pagar 25 de IPI, mas tu podes pagar 15. Depende do que tu fazes, né? Então, desorienta qualquer novo entrante no mercado. Eu acredito que nenhum empresário de qualquer parte do mundo, se ele chegar no Brasil, se ele vir cru pro Brasil, ele não aguenta, ele quebra. Nós temos um Tem exemplo muitas claro de armadilhas que não... Bom, na verdade, assim, nós como executivos aí de comércio exterior, nós temos que entender mais de tributo, tá? do que do próprio comércio exterior, para possibilitar, primeiro, uma análise, né, mais ampla, para ver se é viável ou não a importação de um produto. Vou dar um exemplo bem simples. Uma camisaria que entrar aqui, uma camisaria italiana, já aconteceu isso, né? E o executivo italiano olhou, não, mas o preço que é vendido aqui a camisa, eu vou ficar milionário, né? E aí ele chegou aqui e falou, não, Sandro, eu quero importar, né? Eu quero exportar a camisa para o Brasil e tal, e enfim. Depois que eu fiz o estudo para ele do que ele ia pagar de imposto de importação, depois pagar na nova etapa, né, para ele vender para um lojista e o lojista vender para o consumidor final, ele viu que o preço dele, que ele estava vendendo na Itália, ainda era melhor do que ele poderia vender no Brasil. Ou seja, enfim, abandonou esse mercado. Abandonou o mercado, nem entrou. Então, isso a maioria das vezes que um executivo me procura e fala assim, eu queria abrir uma empresa para importar, não sei, bicicleta. E aí, às vezes ele chega, não, você já abriu sua empresa? Já abri minha empresa. Eu vou fazer 3 perguntas. Ela está no lucro real, no lucro presumido, ou ela está no simples? Eu abri a empresa, ela está no lucro real, por exemplo. Se ele tem uma margem um pouquinho maior, ele já tem que fechar a empresa dele e abrir uma nova empresa. Quer dizer, e ele só tem uma oportunidade por ano, só em janeiro, para ele optar. E no início de atividade. Exato, no início de atividade. Quer dizer, ele já abriu uma empresa de um formato errado. Quer dizer, ou ele compra uma outra empresa de alguém, ou ele espera até janeiro do próximo ano para abrir uma empresa, né? Ou ele fecha a empresa e abre uma nova naquele momento, ou ele espera até com custo, com a demora, com toda a morosidade, exatamente. E aí ele está pagando aluguel, ele está pagando um monte de coisa. Quer dizer, a burocracia também para montar uma empresa no Brasil é algo assim impressionante, né? Outra coisa, vamos abrir um outro parênteses aí, né? Indo no certame industrial, né, por exemplo, o cara quer importar uma máquina, bens de consumo a gente fala, né? Sim. Ele não conta com o benefício do BNDES para financiar. Exatamente. E a legislação é muito clara. O produto, uma vez nacionalizado, é nacional, né? Então, ele deveria ter acesso ao financiamento do BNDES. O BNDES fecha esse canal, tá? Automaticamente ele não consegue trazer a máquina que pode torná-lo competitivo e um eventual exportador. Exatamente. Por quê? Porque tem máquinas que nos faz no Brasil. Tá? Tem máquinas que são feitas no Brasil que não permitem produtividade adequada para alguém que quer atingir mercados específicos. Ou seja, o custo do produto. Exato. Ou seja, o desencaixe financeiro é ali na hora. Então isso é um outro entrave que tem no comércio exterior, e nós estamos inclusive como sindicato ingressando agora no próximo ano com uma ação pedindo a equiparação, a aplicação da lei que rege o BNDES, né, que é da concessão de empréstimo ao comprador de um produto já nacionalizado. Ou seja, o produto nacionalizado ele deve ter o mesmo tratamento de um produto nacional. Exato. Porque já pagou o imposto de importação. Sim. E, portanto, a própria Receita já fala que isso nacionalizado ele está. Ele se tornou nacional. Uhum. E eles não querem... não quer. Não abre. Há tempos atrás, agora, em torno de 1 ano e meio para 2 anos, eu estava junto com uma equipe que a gente tinha, fazendo todos o cálculo, estudo para montar um parque eólico em Laguna. Né, porque a incidência de vento ali é muito grande. Então nós já tínhamos o terreno, né, junto com o presidente da Câmara de Laguna, que ele tem um terreno gigante lá, o Roberto Alves, meu amigo Roberto Alves, tudo certinho. Aí nós começamos a fazer levantamento de custo. O único que eu podia financiar no Brasil, com exceção da que nós tinha, era a VEG. 1.300.000 e pouco para produzir 100 kWh. A parte que o eólico dele, né, toda a usina, a turbina, tudo. 1.350.000. A chinesa me custava 750.000. A mesma capacidade, a diferença mínima na necessidade de vento para gerar essa energia. E a chinesa não liberava.
não tinha BNDES. Então, peraí, praticamente o dobro do preço, uma nacional, no Alegre, no caso, para eu poder produzir a mesma quantidade de energia. Aí nós conseguimos descobrir aqui em São Paulo, o Walter, um produtor que ele da CBT, ele produziu, ele teve tecnologia, ele com anos de upgrade que ele deu lá, ele conseguiu tecnologia, ele montou uma usina nacional, 100% nacional lá em São Paulo, está lá em Osasco, lá produzindo energia e tudo, e a gente fez a parceria com ele, fizemos uma parceria, tal, montamos toda uma equipe. Nós conseguia produzir a mesma capacidade de energia com R$600 mil, produz 100% nacional e coisa. Por que eu boto esse exemplo? Porque olha a dificuldade. Se um produto chinês tem qualidade, porque ele tem qualidade, tem 20 anos também de garantia. Embora. Tem 20 anos de garantia. Se tu nacionalizar aqui lá, eu não acredito que vá custar o mesmo 1.350.000 uma VEG Cobra. Não vai custar isso. Porque eu estou falando de 750 unidades. A partir do momento que tu tem um projeto desse, que tu consegue um benefício do BNDES, tu consegue importar em quantidade, produzir em massa. Você está falando em produção de energia que reduz custo na indústria. Nossa! E fomenta a economia. Eles não calculam então, isso. É um tiro no pé. Na cabeça. Não é nem no pé, é na cabeça. Exatamente. Falando de energia, então vou pegar esse gancho aí, porque a gente tem justamente da energia solar, né? A gente criou uma empresa, né? Na verdade a empresa mãe seria Tech Trade, nós criamos a Tech Energy. techenergy.ind.br é o nosso site, e nós já estamos nisso há mais de 2 anos, tá? Entregando, no caso, energia solar para indústria, sim, residência, grandes indústrias, tá? Tem um dado importante aí que é bom lembrar, que o estado de Santa Catarina, ele só gera 10% de energia do que é consumido. 10%, só 10%? Só 10% é produzido aqui em Santa Catarina do que é consumido. Isso significa que 90% de energia que é gasta, né, aqui em Itajaí, enfim, em toda a região, no estado inteiro, né, ela vem de outro estado e, portanto, como o estado de Santa Catarina é importador dessa energia, ele tem que dividir o ICMS, que é de 25%, é um ICMS caríssimo, com o estado de origem. Então, sem contar que a maioria de divisas para o município. Exatamente, para o estado. Então, sem contar que a energia que vem de Itaipu, por exemplo, mais de 20% dela é dissipada. Quer dizer, existe uma perda enorme de energia na transmissão, na transmissão e distribuição. Então, assim, a energia hoje, a energia solar, né, eu represento uma marca alemã que ela pode substituir a pele de vidro numa fachada de prédio, tá? Então a fachada toda já vai gerar energia. É uma tecnologia diferente, é telureto de cádmio, hoje são únicos, exclusivos, no caso, distribuidores desse produto. E nós trazemos também uma chinesa de polissilício 340, é o modelo dessa placa, tá? Que é a de silício, que é uma comum, que é colocada no telhado das empresas, tá? Enfim, hoje, você substituindo a tua conta normal de energia pelo financiamento do equipamento, tá? Então, sem ter um fluxo de caixa maior, né? Você tem desde o primeiro mês gastando a mesma coisa que você paga na tua conta, sim, convencional, você vai pagar essa conta de 3 a 5 anos, vamos dizer assim, o mesmo valor, né? É pequeno. Certo. Então, e esse seria um payback sem considerar o aumento de energia, porque nos últimos 5 anos a energia subiu 499%. Sem contar que no caso, tu consegue um financiamento, tu não precisa nem fazer esse aporte inicial. Exato. Não, esse é então, essa é a vantagem. Exatamente. Então, assim, com o mesmo fluxo de caixa, vamos dizer, uma empresa que gasta 20, 30, 40 mil reais por mês, ela vai continuar pagando essa prestação. Essa prestação vai ser fixa durante os próximos 4 anos, vou dar um exemplo, sim, tá? E a gente garante 30 anos gerando energia. Quer dizer, o empresário ele vai ter mais 26 anos, tá? Gerando a mesma energia sem pagar mais a prestação. E nós garantimos 80% de eficiência no 30º ano. Então, assim, a gente chama aí no linguajar popular, né? É conta de padeiro. É garantido realmente a rentabilidade disso aí. Eu tenho vários exemplos aí, vou citar um exemplo do meu amigo aí, Erwin, que tem a Steigleder aqui indo para Brusque, nós colocamos lá, né? Professor universitário, inclusive. Né? E ali nós temos um case de sucesso que ele já instalou ali na tecelagem dele, 229 placas e está... Veja, surgiu uma oportunidade aqui. Eu tenho um cliente, eu não sei, depois no off eu vou conversar. Eu fiquei sabendo um cliente, uma empresa gigante, que está querendo investir nessa área.
Uma dessa a gente já faz uma parceria, já colocamos tudo, já sobra, todo mundo sai feliz da vida. É verdade, é verdade. E é dali que surgem oportunidades. É verdade. Gente, eu vou pedir rapidinho, mais um apoio cultural, porque no próximo bloco a gente finaliza esse assunto e eu gostaria de puxar a reunião que vocês tiveram hoje com a Receita Federal, o que foi decidido, o que foi apurado entre vocês hoje. Pode ser? Sim. Ok? Pode ser. Gente, um minutinho para apoio cultural e a gente volta já. Tem muito assunto interessante para você ainda. TVBE Entrevista. Apoio Cultural Castelo Montenar. Em Itajaí, Messias Lavacar. Grave esse nome, Messias Lavacar. Buscamos e levamos seu veículo. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Oferecemos lavação completa, higienização e polimento. Ligue agora, 99662-5524. Nosso endereço e rua, Otávio Cesário Pereira, 73 São Vicente. Itajaí Messias Lavacar. São Vicente, Itajaí. Tudo bem fresquinho, preparado com carinho. Vem pra Verdureira Professe. Toda qualidade com preço bem baixinho. É na Verdureira Professe. Frutas e verduras, doces variados, produtos coloniais. Todo dia é dia de Verdureira Professe. São Vicente, Itajaí. Verdureira Professe. Verão? Pra mim, o verão é Beto. O verão é... pra mim o verão é... Verão? O verão é Beto Carreiro World. Curta a melhor estação do ano num dos melhores parques temáticos do mundo. Shows, brinquedos radicais e mais de 100 atrações para toda a família. Porque o verão, você sabe, é... Beto Carreiro. Alô Itajaí e toda a região. Eu quero falar para vocês do Shopping da Madeira. Shopping da Madeira constrói a sua casa de madeira ou alvenaria, tem madeiramento, tem materiais de construção, o melhor preço da praça e as melhores condições. Lá no Shopping da Madeira, sempre dá brique, sempre dá negócio. Então, pensou em construir ou fazer uma reforma, chama o pessoal do Shopping da Madeira. Shopping da Madeira, você imagina e nós construímos. Vai lá, filho de Deus. Trechos muito... Sabor inconfundível, ambiente aconchegante. Isso você só encontra no restaurante Pizzaria Vovozena. Do almoço ao jantar, estamos sempre prontos para te proporcionar momentos deliciosos com as nossas tradicionais receitas de família. Aberto de segunda a segunda, das 11 às 14 horas para o almoço. E de terça a domingo, das 18 à meia-noite para pizzaria e happy hour. Venha aproveitar com a família e amigos. Restaurante Pizzaria Vovozena. Delivery pelo telefone 3248-4394. Quando iniciei com a ideia de fazer uma lavação especializada em moto custom, junto a um bar temático, eu resolvi montar de container. Muita gente se surpreendeu com a facilidade e a rapidez da execução. Todo o suporte necessário eu tive junto à Evolution. Isso facilitou muito a conclusão e execução do bar. Detetização é assunto sério. A Jumo Detetizadora tem 15 anos de experiência. Se livre dos insetos, ratos e baratas que te atormentam e podem causar danos à saúde. Chame a Jumo Detetizadora. Preparada para atender casas, condomínios, shoppings, hospitais, hotéis e indústrias pesqueiras. Também descontaminamos o seu reservatório de água. Ligue 264-0239 ou 99611-3666. TVBE Entrevista. Voltou. Bom, gente, olha só, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa TVBE Entrevistas nessa segunda-feira, 10 de dezembro. Bom, gente, eu ia puxar, agora ia começar esse terceiro bloco falando dessa consulta pública que vocês fizeram com a Receita Federal, mas antes, vamos dar mais uma pinceladinha no sindicato e falar das modalidades de importação? Sobre a atividade do sindicato, bom, o sindicato que congrega as tradings que estão atuando no estado de Santa Catarina, né? Ele atua em conjunto
em determinadas disputas que nós temos buscado na redução de custos portuários. Por exemplo, agora a gente está com uma discussão do THC2, que é um custo, uma tarifa portuária que está sendo cobrada para as cargas que chegam no porto, são baldeadas para esses terminais retroportuários, né? Ou seja, os portos estão cobrando mais por um serviço que eles não estão praticando, né? E nós temos essa disputa. Nós ganhamos recentemente uma ação do IPI, que ele isenta o destaque do IPI após a importação, né? Seja lá por conta e ordem ou encomenda. Então a empresa tem, vamos dizer assim, ela importa veículos, tem 25% de imposto de IPI. Na hora de fazer a venda, o repasse para o próximo canal, destaca-se 25% de IPI novamente sobre a margem. Esse destaque não há mais. Então isso torna-se redução de custo. Dobrava a cobrança no caso? Não, na verdade aplicava-se a alíquota sobre a margem, né? Sim. Sobre a diferença da entrada para a saída. E esse destaque. Nós aqui, através do sindicato, nós ganhamos, além, no caso do ICMS, que acho que a população aí já conhece bem, né? O estado de Santa Catarina é um dos pioneiros aí na redução do ICMS, isso visando, né, a entrada, vamos dizer, uma redução na entrada, mas visando o lucro do ICMS na saída. Porque quando você traz um produto importado, sim, e você coloca a sua margem, sim, na hora da saída, existe uma incidência de ICMS e é ali que está o lucro do governo do estado. Falando de ICMS, né? E essas empresas, tá? As tradings, elas geraram uma quantidade de empregos diretos inimaginável. Hoje nós temos 370 mil empregos diretos. Só que no estado de Santa Catarina? Sim, que são gerados pelos terminais. Aqui em Itajaí deve ser um número de percentual bem grande, né? Sim, despachantes aduaneiros, empresas transitárias de carga, NVOCCs, né, que a gente fala, agências marítimas, importadores comuns, armazéns de carga, enfim, transportadores, todos esses estão nessa cadeia, né? E os próprios trabalhadores portuários. Esse volume de importações que transita por Itajaí, Navegantes, Itapuá, São Francisco do Sul e Imbituba, ele passa por aqui devido ao benefício fiscal do ICMS, né? Então é uma carga que se destina a outros estados e está transitando por aqui e possibilitou a construção dessa cadeia logística inacreditável que nós temos na região. Jorge, só me dá uma licença, deixa eu complementar a questão do IPI. Então, além do ICMS, né, o Sindicato das Empresas de Comércio Exterior, ela ganhou também essa ação do IPI, tá? Vejam. Sim. Então a gente tem uma vantagem competitiva federal para um único estado da federação, que é Santa Catarina, entende? Então, essa ação já transitou em julgado há mais de 2 anos atrás, no STF, depois subiu para o STJ, aliás, ao contrário. Quem assinou por último essa nossa ação aí foi a Carmen Lúcia, tá? Sim. Entendeu? Então, assim, hoje nós temos um trânsito julgado para usar essa ação, que possibilita a menor incidência de um produto que tem IPI, tá? Do que comparado com o Rio Grande do Sul, o Paraná e qualquer outro estado. Seria um desses o motivo da Chevrolet estar cogitando? A Chevrolet hoje está operando por aqui, né? É evidente que teve também um acordo com o governo do estado em função da fábrica de Joinville, tá? E esse também, o governo do estado exigiu uma contrapartida em termos de número de veículos sendo importados por aqui. Então, na verdade, assim, a GM está trazendo carro do México, está desembarcando aqui em Itajaí, e todos os carros também oriundos do Mercosul vão acabar sendo beneficiados por esse mesmo benefício. Porque quando todos eles do Mercosul, né, passam aqui por dentro do estado. Você passa ali em Araquari, você vê a estrutura do centro de distribuição deles, você vê quantos empregos foram gerados, né? Quanto em arrecadação o governo do estado está tendo com isso, que ele vai reverter em pavimentação de estradas, investimento em educação, segurança pública. Ou seja, em cima de tudo isso que vocês estão falando, fazendo um aparato mais simples, é aquela coisa, quanto menos impostos, mais produção, mais importação, mais exportação. Ganha-se no volume. Ganha-se no volume, e só que de uma forma ainda muito mais extraordinária, é que você ganha de um volume, mas dividindo. Sim. Não fica na mão de poucos, ela vai dividindo essa riqueza. É que tu vai abrindo o leque de produção, de transporte. Essa é a verdadeira
chamada isso é uma verdadeira socialização. Ganha-ganha, né? Ganha-ganha. A competitividade gera a possibilidade de que empresas menores ou grandes invistam, gerem empregos, né? E automaticamente que mais pessoas ingressem no mercado de consumo, porque as coisas ficam mais acessíveis, né? Lembra lá atrás, quando falava em guerra fiscal, você lembra? Guerra fiscal. Lembro. Até o Goiás foi o nunca. último estado que fez aí numa briga. Guerra fiscal é uma lenda. Nunca houve uma guerra fiscal. Por quê? Porque o único argumento, aliás, a única coisa que o Estado tem na mão para ser competitivo é o ICMS. Então, inteligentemente, Santa Catarina entendeu, aliás, eu vou parabenizar até o governo do Estado de Santa Catarina, lá atrás teve essa iniciativa de respeitar o empresário catarinense. Então, o governo do Estado de Santa Catarina sempre esteve aberto para escutar o empresário e propiciar um modelo em que seja, que propicie, vamos dizer assim, o sucesso do empresário. Que é ele que vai recolher o imposto, ele que vai gerar o emprego. Riquezas. Exatamente, e essa é a base de toda a economia. A gente pode ver o Trump, mesma coisa, a primeira coisa que o Trump fez lá foi justamente reduzir a taxa tributária. E é provavelmente o que o Bolsonaro junto com o P. Guedes vai fazer no próximo governo. Assim esperamos. Eu creio que vai acontecer. A perspectiva é boa, né? Tanto que a economia começou a reagir agora, depois das eleições, e nós sentimos diretamente a quantidade de consultas. Eu digo, não só a minha empresa, como a dele, como a de todos os associados, tem visto um grande número de consultas para investimentos, para importações, o que denuncia que o ano que vem vai ser um ano de retomada real. Pode ser que ainda alguns entraves, se o Congresso não atrapalhar a agenda de reformas, né? Nós temos condições de imprimir um crescimento de até 6%, né? Óbvio, para isso teria que passar a reforma da Previdência e tal, que todos falam que são contra, mas é necessário. O país precisa ser superavitário nas suas contas, não deficitário. Só assim ele vai conseguir investir em infraestrutura e ir para frente. Então nós temos uma boa perspectiva para o ano que vem. Se no primeiro semestre passarem as reformas que são necessárias, o país arranca no segundo semestre e teremos um 2020 realmente dos céus. Um dos melhores anos das últimas décadas. Exato. Nós não estamos falando aqui de princípios ideológicos, porque isso não leva a lugar nenhum. Tá? Isso terminou com a eleição de outubro. Isso é romantismo, desculpe dizer, né? Romantismo, infantilidade. Isso, aquilo não gera resultado, não gera emprego, não gera inclusão social, muito pelo contrário, né? Você viu o que fizeram com a sociedade. Então, estamos otimistas. Quanto ao Estado, nós ainda não tivemos oportunidade de falar com o governador do Estado, né? O secretário da Fazenda foi renovado, o Paulo Eli. Nós já conhecemos. Sim, já conhecemos. Ele é uma pessoa que tem conhecimento técnico nisso aí. O que é necessário nisso. Nós temos, obviamente, como contribuintes, a preocupação de que os benefícios nessa área se mantenham, porque a gente vê toda a cadeia de emprego e de infraestrutura que está abaixo da gente, né? Do negócio que nós gerimos, toda aquela cadeia e uma parte aí empresarial e de empregos que se originou disso. Então nós acreditamos como sindicato que o governo vai manter e vai ampliar. Eu creio também nisso. Essa possibilidade. Os municípios também, né? Os municípios, Itajaí é o principal deles aí, que ele é beneficiado diretamente com a nossa atividade, né? Uma parte desse ICMS que é recolhido aqui vai diretamente aí pro município. Uma grande parte. Faz com que Itajaí seja o maior fosse o maior arrecadador. Até agora Navegantes está despontando, está havendo uma divisão maior de ICMS. Itajaí já foi o maior arrecadador de ICMS do estado. Inclusive maior que Joinville. Segundo agora, né? Estamos atrás de Joinville. Mas acredito que ano que vem, até meados do ano que vem, até outubro no máximo, nós vamos já estar em primeiro de novo. Exatamente. Se a gente for analisar o que tem por vir, as possibilidades que estão ali sendo expostas para a gente, eu creio que lá para segundo semestre do ano que vem nós já vamos para esse posto. O que a gente realmente espera, na verdade, é o quê? Que
a União, na verdade, começa a respeitar mais o empresário, comece a cobrar os impostos de uma forma mais justa, né? E também que faça os investimentos necessários justamente na parte que diz respeito à atividade pública. Nós estamos falando aqui de educação, que infelizmente o nosso governo também, que passou por aí, né, não investiu, e acho que é o maior problema no caso do Brasil. Na verdade, educação. Fazendo uma correção, ele investiu muito de forma errada. Exatamente. Que é pior do que não investir nada. Vamos, no meu enfoque, por exemplo, tá? Pode ser que tenham muitos, talvez até vocês não concordem, tá? Mas enquanto estiver analfabeto no Brasil, no ensino básico, não se pode ter universidade pública de graça. Né? Eu paguei pela universidade, talvez vocês tenham pago, mas enquanto tiver analfabetos ainda no ensino básico... Aquele analfabeto funcional? Exatamente. E nisso vai de encontro que o Bolsonaro falou que 70% hoje do dinheiro para a educação vai para as universidades. Ele vai reverter, 70% vai para o ensino básico. Ótimo. Formar a base. Se necessita que nas escolas se tenha o treinamento que vá possibilitar o pensamento, o desenvolvimento do pensamento livre. Do cidadão livre. Do empreendedor. As escolas se tornaram, e muitos contestam isso, mas é fato. Tá? Eu venho de família de professores, por isso que eu te falo isso. Se tornaram vamos dizer assim... Uma fábrica de marionetes. Uma catedral doutrinária, vamos dizer assim. Onde se procura mais doutrinar para ideologias do que preparar para a vida, para o trabalho, para desenvolver. Exato. Porque uma sociedade ou um país que quer crescer, ele vai instruir o cidadão a que ele possa empreender, a que ele possa desenvolver, trabalhar, buscar riqueza, e automaticamente isso vai resultar lá na frente numa sociedade rica. Com certeza. É o que a Coreia do Sul fez. Olha o que se tornou em pouco tempo a Coreia do Sul. A China está fazendo o mesmo, inacreditavelmente, mas está. Falo da China, a China, quando ela abriu o mercado, ela abriu de uma forma, mesmo que tenha aquele controle estatal forte, mas ela abriu de uma forma tão inteligente que olha o que a China está fazendo. Ela produz tudo para todos os países. Pouca gente sabe, mas existem linhas de financiamento do governo chinês para montadoras, voltamos ao tema de montadoras, mas que eles são embasados na abertura de universidades e escolas técnicas. Eles têm que construir, eles preparam a sua mão de obra e automaticamente eles têm gente capacitada na sua indústria. Exatamente. E depois de um tempo, obviamente, essas escolas, essas faculdades acabam despejando profissionais do mercado. Quantas empresas quiseram vir de grande porte, internacionais, multinacionais, quiseram se instalar em Itajaí, não vieram por quê? Porque não tinha mão de obra qualificada. Isso é ridículo. O país inteiro tá padecendo desse problema. Bom, gente, olha, eu não quero cortar vocês. Infelizmente, acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo. Vou já deixar aqui de antemão um convite para uma próxima oportunidade que você tiver para a gente voltar a complementar os nossos assuntos aqui. Tem muita coisa ainda para ser conversado, não só sobre o mercado exterior, como sobre o sindicato. Nós ficamos devendo aqui as modalidades de importação, tá? Que era uma coisa, era chave também nessa entrevista. Mas enfim, acho que num próximo passo aí a gente pode voltar a esse assunto. Até nós vamos ter resposta da consulta pública que foi feita hoje, que fala sobre a consideração do importador e da trading, né, no certame, que nós temos que abrir um caminho para nós colocarmos o ponto de vista, e há uns questionamentos que são delicados. E estamos buscando da relação da trade também com o cliente final, né? Tem muito assunto. Tem muita por coisa. conta e ordem de terceiros, por encomenda ou mesmo por conta própria. Então vamos fazer o seguinte, já vamos deixar diante do Santos, Jorge. Deixar já meio que agendado uma próxima entrevista? Pode ser. Próximo bate-papo? Estamos às ordens. Jorge, muito obrigado. Foi um prazer, Santos, muito obrigado. Estamos às ordens. Na próxima oportunidade nós vamos esclarecer tudo que falta. Tem assunto para mais uns 3, 4 programas. Sem problema. Muito obrigado para você que está em casa. Fique agora com o pastor Zé Carlos com uma palavra amiga, a palavra de Deus direta ao seu coração. E amanhã tem mais TVBE Entrevistas para você. Muito obrigado.